Olá, eu sou o Felipe Watanabe, repórter da Folha de São Paulo, e hoje estamos aqui com a pesquisadora Sandy Nascimento. Oi, Sandy, tudo bem? Olá, Felipe, tudo jóia? Primeiro, eu queria que você começasse a contar um pouquinho para a gente quem você é, a sua área de atuação e onde você pesquisa e ensina atualmente. Eu sou formada em Física Bacharelado pela Universidade Federal de Alagoas e recentemente me mudei aqui para Natal, Rio Grande do Norte, onde eu sou professora e pesquisadora na universidade. Atualmente eu estou trabalhando com nanopartículas, mais especificamente os carbon dots, e estou nessa área um pouco dividida assim entre a física e a química, então eu tenho que estar ali naquele meio conversando com essas duas grandes áreas das ciências. Você pode contar um pouquinho mais para a gente a história de física aplicada, essa transição entre física e química, como isso funciona? Eu comecei a trabalhar já com materiais nessa área intermediária, né, entre física e química desde a graduação. E daí eu já tinha um técnico em química pelo Instituto Federal de Alagoas, que é quando você faz o ensino médio junto com o técnico. Então eu usei algumas técnicas, algumas coisas que eu já sabia ali, que eu já tinha nessa formação, para aplicar para a física. Daí eu já trabalhei com vários fluidos complexos, como cristais líquidos, a própria água, trabalhei com nanopartículas metálicas, e atualmente eu estou trabalhando com os carbon dots. Os carbon dots são também um tipo de nanopartícula, só que eles são mais recentes, se a gente for comparar com outras nanopartículas que já se estudam. Então ainda tem muita coisa para se entender. O ponto quântico, de modo geral, ele tem essa característica de a sua cor, a sua fluorescência, o comprimento de onda que ele emite, que a gente diz que é a cor da fluorescência, ela é ligada diretamente com o tamanho. E isso é descrito pela mecânica quântica. Quanto menor o tamanho, maior a energia. Então ele vai para o azul. Quando você pega alguns pontos quânticos maiores nessa faixa, né? Do 30, 40, ele já vai mais para o vermelho, porque aí a energia diminui e aí você tem essa coloração. O Carbon Dot ele é mais recente, apesar dele também ser classificado como um ponto quântico, a gente especifica ele ponto quântico de carbono, porque ele tem algumas questões que ainda a gente não sabe, a gente precisa entender. E uma delas é, diferente do ponto quântico, essa ordem de tamanho nem sempre é seguida. Enquanto o ponto quântico comum, como eu falei, se você tiver muito pequenininho, você vai ali azul, aí verde, vai passando pelas cores a depender do tamanho. O carbon dot nem sempre se comporta assim. Por que que é importante uma diferença de tamanho determinar uma certa cor diferente, como os pontos quânticos e depois especificamente os carbon dots são usados ou podem ser usados no caso, né? Porque o carbon dot parece algo ainda que está em desenvolvimento e não necessariamente em uso. Os quantodots já estão sendo usados em telas, né, em tecnologias, já que ele tem essa possibilidade de ele é nano, ele tem essa questão das cores, ele pode ser multi também, multicor. E essa questão das cores serve para tecnologia, né? Como eu falei, mas também serve para marcadores. Então, se você quer marcar, identificar determinada biomolécula, molécula ou algum analito que seja temperatura, seja alguma substância que não era para estar ali naquele meio, os carbon dots têm essa vantagem de eu posso usar em ambientes celulares, né, com células, eu posso ter esse contato com o ser humano, o meio ambiente também, porque basicamente ele é feito de carbono, né? Quando você fala em marcação, a gente está podendo falar inclusive em questões clínicas, médicas, etc, certo? Certo, certo, é isso mesmo. Na questão de diagnóstico, como eles são sensíveis e essa sensibilidade, como eu falei, ela é transmitida através da fluorescência.
por ele ter essa sensibilidade, algumas doenças que a gente vem estudando, elas no início elas têm uma variação de pH, por exemplo, na célula. Então você consegue indicar que está iniciando aquele processo da doença, o que ajuda no tratamento, porque você começa o tratamento mais cedo. Essa é uma das utilizações que vem sendo estudados dos carbon dots. Outra também é para a identificação de alteração de forma geral, seja alimento, seja... Recentemente também a gente está trabalhando com uma professora que ela faz isso com combustíveis de forma geral. Como foi seu primeiro contato com isso? Qual foi o seu momento que você teve contato com isso e falou, e como você teve contato com isso e você falou, putz, é isso que eu quero estudar? Eu vou falar uma coisa que às vezes as pessoas não gostam muito, mas assim, eu acho que todo físico é um matemático, é um matemático que desistiu. Eu gostava muito de matemática, na minha cabeça eu ia ser professora de matemática, mas chegou um período ali que as coisas apertaram um pouco. Eu fiz, eita, eu não sei se a matemática vai estar dando para mim, não. Mas eu tinha essa ideia de que ou eu quero trabalhar com algo muito grande, escalas, né, tipo, astronômicas, literalmente, ou eu quero trabalhar com algo muito pequenininho. E aí eu vou para esse mundo mais molecular e tal. Um ano antes de entrar na universidade, eu fazia estágio no Instituto de Química de lá, porque precisava para o IFAL. E eu lembro que eu sempre passava pelo bloco de física, ficava olhando e sonhando. Digo, um dia eu vou estudar aqui, um dia eu vou estudar aqui. E aí, durante o primeiro ano, alguns colegas brincam que já não basta ser difícil. Eu tive um bônus que foi que eu fiquei grávida no primeiro ano. E depois eu retornei, mas era assim muito difícil, porque eu faltava muito, porque você com uma bebê e não ter... Eu sou mãe solo, né? E não ter essa rede de apoio assim tão firme, é muito complicado. Então o bebê fica doente, o bebê precisa muito de uma pessoa ali o tempo todo. Então eu faltava muito, eu perdia muita coisa, mas eu tentava não desistir de vez. Qual é o seu sonho ou objetivo como pesquisadora? Eu quero ser uma pesquisadora uma. E isso é algo extremamente difícil, não só por ser difícil em si, ser um pesquisador uma. Você tem que seguir várias regras, você tem que entrar aí numa pirâmide. E existe essa. Só para entrar na base dessa pirâmide, eu ainda não estou nem na base dessa. Só para entrar nessa base, são pedidos várias coisas. Você tem que ter um certo número de artigo, e não é só um certo número de artigo, é um certo número de artigo e consistência nesse número. Mas, para além disso, você tem que ter patente, você tem que ser chamado para palestrar, você tem que participar de eventos. E eu sei que isso exige tempo, isso exige dedicação minha, que talvez vai me tirar desse ponto das exigências. Então, eu fico nessa constante, eu quero isso, mas até que ponto eu vou me deixar de lado outras coisas. Então, eu fico nesse meio termo, mas vou deixar aí esse sonho, né, como pesquisadora UMA. Mesmo que eu não chegue lá, minha intenção é ser uma boa pesquisadora. Sente, então, de novo, brigadão pela presença aqui, por Nada. topar conversar com a Espero que gente. agora dê certo.